bacana a gente ver esse edifício, né. Hoje eu parei para estudar um pouquinho aqui o nosso repertório, né, faz parte ali da vida do arquiteto, do dia a dia do arquiteto. E olha que legalzinho como o arquiteto montou esta estrutura e o pensamento dele é bem simples, né. Onde ele precisa, de compressão, ele usou o concreto, onde ele consegue ter flexibilidade, ele usou uma viga Verendel justamente para não ficar Verendel não, uma treliça, uma Verendel, né, assim dizendo, para ele conseguir usar isso a favor dele. Olha que interessante, vamos dando uma olhadinha, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um principal aqui em concreto e depois a gente tem aqui, ó, as treliças. Olha que interessante, a gente tem uma treliça aqui, depois a treliça vem para frente, depois a treliça volta de novo, depois a treliça vem para frente. Muito bacana. Então, se você for para o pensamento, né, você tem um apoio aqui, este andar seria vazio, assim dizendo, de estruturas na parte frontal, mas a estrutura está na lateral. E assim ele vai fazendo uma composição, né, um apoio aqui, o outro apoio. Muito legal, usou a cabeça, né? E tudo, na verdade, o edifício todo ele está ancorado aqui, ó, ancorado nesse cerne, nesse miolo de concreto. Quer ver? Vamos dando uma olhadinha. Você vai ver o pensamento do arquiteto. Olha que bacana a maneira com que ele pensou. Então imagina aqui, ó, a estrutura de composição de um pavimento é tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui que está justamente ancorado aqui na caixa de concreto. Então tem uma desse lado e uma do outro lado, né? Uma desse lado aqui também. E aí, ó, esse conjunto, assim dizendo, né, ó, dessa viga, mais a outra viga que está lá, forma o pavimento. Muito interessante, apoiado na caixa de concreto. Muito legal, né? O que ele fez. Que, ó, vamos dar uma olhadinha no projeto, olha que legal. Ele destaca bem a estrutura metálica para dizer, né, o tipo de estrutura, a maneira com que ele ali fez a arquitetura, moldou essa arquitetura dele. O ponto-chave aqui do projeto é essa estrutura. Vamos dar uma olhadinha, ó. Olha que interessante, o projeto ele é estreito, né, assim dizendo, não é um projeto tão robusto, tão espalhado no solo, muito provavelmente porque o terreno é pequeno, né? E aí, ó, vamos lá ver, olha que interessante, ó. Mostra bem os detalhes da estrutura, como ela é montada, o conjunto de estrutura, ela é soldada, né? Isso aqui, gente, ó, é um reforço, tá? Não é qualquer coisa ali não, né? Ele tem um reforço nesse trecho aí. Vamos dar uma olhadinha a mais aqui, olha que interessante, né? E vem com a laje de concreto convencional, né? Ele faz uma coisa mista, tá vendo? Laje de concreto em cima e as treliças estão aqui, ó. Nessa posição desse ambiente aqui, não tem a treliça frontal. Vamos ver se ele mostra um com a treliça frontal aqui. Muito legal, né? Olha como ele consegue ir vencendo esses vãos, né? Como a estrutura está na lateral aqui, ele colocou uma viga menor, né? Consegue colocar uma viga mais, que não seja tão robusta, porém, ó, vamos chegar lá na frente, ó, aqui, ó, que mostra legal, ó. Então, ó, ele tem uma estrutura lateral, uma treliça lateral que esse andar pega as duas laterais, depois ele inverte. Por quê? Por que ele consegue fazer? Ó, ele inverte e põe na frente. Por que ele consegue fazer isso? Justamente por conta disso daqui, ó. E a viga Verendel, né? Vamos pegar esse trecho aqui, ó. A viga Verendel é isso aqui, ó. Né? Uma treliça. Né? Ela tá aqui. Então, tanto faz você colocar um esforço aqui, uma laje aqui, ou uma laje aqui em cima. O esforço que vai ter aqui é o mesmo, ela aguenta nesses dois pontos. Então, ele faz um pavimento aqui e depois ele faz um outro pavimento aqui em cima, onde teoricamente não precisa de tanta estrutura assim. Então, ele vai lá e estrutura a viga Verendel aqui na frente. Para ir fazendo essa composição e conseguir depois, né, apoiar o outro pavimento em cima. Muito legal, né? Olha a importância aí de se entender a estrutura, olha aí.
exatamente o que a gente falou. Então, um sim ou não, um sim ou não. Tem um vídeo que a gente colocou de um projeto do arquiteto Jorge Bonfim, que ele, aqui de Santo André, que ele fez algo bem semelhante a isso. Ele fez é, é, o andar sim com a Viga Verendel e o andar, não, na verdade ele fez, o andar não, né? Só que ele fez 2 andares, na verdade, né? 2 andares aqui com a Vigona Verendel e 2 andares não. Muito legal que ele fez, esse projeto é muito legal. Tem um vídeo aí no nosso YouTube, também no Instagram, que é fantástico a gente entender esse momento estrutural, como que eles fazem isso. Ó. Bem claro aqui que eles fizeram, né, uma, uma caixa de concreto e depois soltou a estrutura metálica na frente. Olha que interessante, é o pensamento do arquiteto aqui, né? Ele conseguiu modular isso. Tá muito, viu? O andar, como ele está livre, né? Ele conseguiu fazer um andar bem livre. Olha que interessante aqui. A gente tem o andar tipo, muito provavelmente. Olha como o terreno, vamos dar mais uma caminhada. O terreno é bem estreito, gente. Olha como ele conseguiu fazer. Então ele tem que jogar a caixa de escada, um elevador, ele tem uma vaga de garagem aqui ainda. E o terreno praticamente é isso aqui, ó. O terreno que ele tem. Nem isso, né? Ele tem aqui na frente ainda um balanço que ele conseguiu avançar sobre o passeio. Mas basicamente o terreno é isso daqui. Como é que ele põe muita estrutura que fica difícil para ele fazer isso? Então ele conseguiu fazer essa composição. Olha que interessante, né? Ele não tem pilar no meio, as estruturas deles estão aqui, né? E nesse conjunto aqui do elevador. Muito legal, né? Que vamos caminhar mais um pouquinho, a gente vai ver mais coisas. Ó, desenho super importante. Olha a estrutura metálica passando aqui. Ele precisa compatibilizar isso. Se ele não compatibiliza isso, ele não entende onde a estrutura dele vai passar, a espessura dessa estrutura, desse perfil, ele não consegue projetar, ele não consegue fazer esse projeto executivo, assim dizendo, nesse sentido. Né? Vamos ver se a gente vê mais. Olha que interessante, ele desenhou toda a estrutura aí da forma que ele é apoiado. Olha que interessante, olha, desenho de fachada muito bonito, né? Traz essa leveza muito legal. Olha, de novo, a composição que a gente tinha falado, ó. Viga Verendel e o apoio frontal. Apoio frontal, um sim, um sim, um não, justamente pelo formato. Ó, modelo 3D muito bacana, olha que interessante, ó. Lá embaixo, né? A Viga Verendel de baixo apoiou essa daqui e veio fazendo a composição. Uma apoia a outra, justamente pelo sistema, pelo tipo de sistema construtivo, ele conseguiu executar isso. Muito legal, né? Aí, ó, a estrutura aí desenhada, né, num elemento só estrutural, muito interessante, por sinal. Mais detalhe, olha ali, ó, exatamente aquilo que a gente falou. Aqui, ó, composição e composição estrutural. Né? Ele joga um sim, né, num sentido, e joga depois no outro sentido que ele consegue. Aí ele consegue ir montando essa estrutura, né, montando no sentido não da obra, né, mas na composição estrutural. Muito legal ali, ó. Exatamente lá o que a gente tinha explicado. Muito bacana, né? Aí, ó, a Viga Verendel, olha que interessante aqui, ó. Ele consegue vencer, ó, tem até a medida aqui, né, ó, 7 metros e a altura que ele conseguiu vencer o vão de um pé direito. Né? E ele conseguiu por conta da estrutura, senão 7 metros, vamos calcular ó, que 7 metros, vamos voltar aqui, ó. Vamos calcular que 7 metros ele precisa vencer um vão de 7 metros. Se a gente põe uma estrutura de concreto, por exemplo, isso aqui teria 70 centímetros. Essa ia de baixo também, fora que teríamos um pilar aqui. E aí, como é que ficaria essa composição desse edifício? Né? Ou teria que ser uma laje mais robusta, uma laje nervurada, por exemplo, para vencer o vão, né? Mas a largura que ele tem, que interessante, né? E a execução dessa obra em si? Como é que se daria lá com um terreno tão pequeno, um terreno tão estreito, e aí, como é que se executa isso? Muito interessante, né? Tá vendo? O pensamento do arquiteto, quando o arquiteto domina a estrutura, ele domina o projeto. Muito legal, né? Grande abraço aí no YouTube e também
no Instagram.